Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos aí ao sistema econômico e político socialista, certo? Nós já vimos aí o sistema econômico e político capitalista, hoje nós vamos aí ao socialista. Primeiro nós vamos falar um pouco do Império Russo, certo? Porque a Rússia vai ser o palco de tudo isso aí, principal, e na Rússia no Império Russo é que vai ocorrer primeiro essas revoltas, que vai se dar principalmente aí a Revolução Russa, né? Então o Império Russo era constituído por um conjunto de etnias e culturas. A Rússia, ou o Império Russo, era o primo pobre da Europa, certo? Vivia ainda nesse sistema de etnias, nesse conjunto de muitas etnias. Era um país agrário, embora a revolução industrial tivesse ocorrido na Europa, ali pertinho dele, países como a Inglaterra, a Alemanha, a França já estavam industrializados, vendendo aí, a oficina do mundo se dava principalmente na Inglaterra, mas era na Europa, certo? E a industrialização lá na Rússia era bem fraca, bem pouca. A população ela vivia 80% no campo e a terra estava concentrada nas mãos de poucos, ou seja, nas mãos de uma elite, e a população vivia sendo explorada. Médios proprietários, os caluques, dominavam a produção agrícola. A produção estava concentrada nas mãos desse grupo aí. Então a industrialização tardia para os moldes europeus foi comandada pelo capital europeu ocidental, sobretudo alemão, belga e francês. Esses países, o alemão, o belga e o francês, era que investia, principalmente na questão aí do alemão, porque a família Romanov, que era a família do czar Nicolau II, que era quem comandava, czar era o status de rei, era como se fosse um rei lá para a gente aqui. O czar na Rússia, o Kaiser na Alemanha. Então a família Romanov, a rainha, a esposa lá, era alemã. Então tinha esse laço aí entre a família real russa com a família real da Alemanha. E eles tinham seus laços aí, seus vínculos, seus acordos aí com os franceses e os belgas, e eles investiam isso numa relação comercial, eles investiam para ter lucro, certo? Então gerou-se toda uma insatisfação muito grande por parte da população oprimida, muita gente morria de fome e frio, viu? Lá na Rússia, por conta dessa extrema pobreza. Vocês estão vendo aí essa imagem, isso aí é uma ilustração, mas isso ocorria, essa a exploração, e as pessoas chegavam a desfalecer de fome, cansada, o trabalho ele era exaustivo, e tudo isso vai gerando aí insatisfação. Então vai começar os movimentos de oposição, né, o Partido Operário Social Democrata Russo, fundado em 1898, formado por intelectuais, dividido em 1903 em dois grupos. Aí nós vamos ter os mencheviques, que é a minoria. Eles propunham uma revolução liberal burguesa aos moldes da Revolução Francesa e tinha como seu líder o Martov. O que era que eles queriam? Tirar a Rússia agrária para o capitalismo e depois para o socialismo. Então a Rússia ela era agrária, iria partir, iria se tornar uma Rússia capitalista e posteriormente uma Rússia socialista. Só que essa proposta não agradava as pessoas, porque esses mencheviques eles eram liberais e não
quem garante que eles iriam fazer a mudança socialista? E aí os bolcheviques, que era a maioria, a revolução ela tinha que ser não uma revolução liberal e burguesa, eles queriam uma revolução socialista com participação dos operários e camponeses, liderada por um partido 100% revolucionário e absolutamente disciplinado. E tinha como seu principal líder o Lenin, o Vladimir Lenin. Então, ele propunha o que? A Rússia sair da sua forma agrária direto para uma Rússia socialista, certo? E tinha um outro partido, o Cadete, fundado em 1905, Partido Constitucional Democrata, formado pela burguesia politicamente fraco. Não tinha. Por que politicamente fraco? Porque no cenário russo, a grande maioria era os camponeses e os operários e eram grupos explorados, oprimidos, como eu disse. Então eles queriam mudança, queria algo para mudar e essas classes, a classe operária e a classe camponesa, não apoiavam esses outros e os outros eram minoria. Era, por exemplo, 10-1. Então não tinha muito respaldo. E aí, em 1905, tem a Revolução, né? O ensaio geral. A guerra russo-japonesa de 1904 a 1905, decorrente das ambições imperialistas, tanto russo quanto japonesas, sobre a Coreia e a Manchúria, terminou com uma vitória arrasadora do Japão. O Japão ele tinha uma máquina de guerra e a Rússia ela era um país agrário, uma população mal nutrida, mal alimentada, com táticas de guerras ultrapassadas. E aí vem o Japão com suas técnicas de guerra inovadoras, um exército bem treinado, um exército bem equipado, e aí arrasa com o exército russo, certo? E quais foram os resultados desse domingo, os resultados dessa guerra aí? Foi o Domingo Sangrento, em janeiro de 1905, manifestação pacífica de cerca de 200 mil trabalhadores em frente ao Palácio de Nicolau II, em Petrogrado. E aí vocês guardem bem esse nome, Petrogrado, viu? Petrogrado era o nome da cidade antes da Revolução. Depois da Revolução, essa cidade ela muda de nome, de Petrogrado para Leningrado. Então, a cidade de Petrogrado muda para Leningrado. E depois, quando finda a Revolução, quando a Rússia deixa de ser socialista, acaba a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, essa cidade ela muda de novo de nome. Ela se torna São Petersburgo, certo? Então, a mesma cidade com 3 nomenclaturas em períodos históricos diferentes. Então, lá onde estava o palácio do Nicolau II, esses cerca de 200 mil habitantes, 200 mil trabalhadores, eles vêm protestar, só que eles vêm de maneira pacífica, certo? Os manifestantes foram pedir ao czar a redução da jornada de trabalho para 8 horas e salário mínimo, certo? Que eram direitos básicos e de maneira ordeira, pacífica. Ninguém estava armado nem com quebra-quebra. E isso já acontecia em outros países da Europa. Essa jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo. Então, era fixar um piso salarial para a população. Então, a guarda do palácio do czar dissolveu a manifestação a tiros, matando mais de 1.000 pessoas. As lideranças do movimento foram os membros dos sovietes, certo? Sovietes era um grupo
de pessoas, de operários, e tinham as suas lideranças, o seu movimento político. Então, os sovietes eram esse grupo que representava essa população, certo? E aí eles foram recebidos a tiro, morreu mais de 1.000 pessoas, e o resultado, o segundo resultado aí, foi o Manifesto de Outubro. O czar prometeu reformas, como o fim do poder absoluto, porque ele ainda governava aos moldes absolutistas, né? Então ele promete o fim desse absolutismo, a realização de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, a chamada Duma, e a população não recebeu isso com agrado, certo? Aí teve também um outro evento aí que foi o Encouraçado Potemkin. Encouraçado é uma embarcação de guerra. Houve um levante que começou no navio de guerra Potemkin, quando os marinheiros estavam cansados de serem maltratados. Então, semelhante ao que houve aqui no Brasil, na chamada Revolta da Chibata, quando os marinheiros se revoltam quanto a castigos físicos que havia na Marinha do Brasil, ocorre isso também. Os marinheiros cansados de serem maltratados com castigos físicos, humilhações, então eles se revoltam também. Isso virou até um filme, esse encouraçado Potemkin aí, essa revolta que houve. Então, esses foram os resultados da ação que houve lá por conta da guerra, da derrota russa lá na guerra contra o Japão. E aí nós temos aqui algumas frases de Lenin e de Trotsky. Lenin diz o seguinte: quando a terra pertence aos camponeses e as fábricas aos operários e o poder aos sovietes, aí teremos a certeza de possuir alguma coisa bela pela qual lutar e por ela lutaremos. Então Lenin ele tinha uma oratória brilhante. Leon Trotsky ele diz: os homens não têm mais respeito pelos outros porque têm pouco até por si próprios. Trotsky ele também tinha uma boa oratória, só que Trotsky era aquele cara mais de guerra, era aquele cara mais do embate, do confronto. É tanto que ele é quem vai formar aí o Exército Vermelho, né? E aí nós temos as imagens do Domingo Sangrento, a guarda do czar aqui abrindo fogo contra a população desarmada. Uma verdadeira covardia. E aí nós temos a Revolução de Março. Foi a chamada Revolução Branca, um governo de coalizão, a instalação de um novo governo chefiado pelo príncipe Lvov, constituído por elementos da Duma, e a Duma era como se fosse o parlamento. Aristocratas e burgueses era quem ia participar da Duma. Não era um governo representativo do povo. Então, uma exceção era o ministro da Justiça, um ex-socialista revolucionário chamado Alexander Kerensky. Esse Kerensky ele já não era muito querido pelos sovietes, pelos socialistas. Lenin e Trotsky já não gostavam dele por conta dessas ações dele. Ele era aquele cara meio que em cima do muro. Então, teve a concessão de anistia aos presos políticos, inclusive aos exilados Lenin e Trotsky, que passaram a reorganizar os bolcheviques. Nesse momento aí eles voltam para a Rússia e começam a reorganizar politicamente aí os bolcheviques. Então teve a permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial, foi uma medida impopular, a população não queria mais saber da Rússia lutando uma guerra imperialista atendendo a interesses das grandes potências, como Inglaterra, França. Eles não queriam lutar essa guerra.
E, como eu disse, a Rússia ela estava com técnicas de guerra atrasadas, ultrapassadas, um exército desmotivado, com poucos insumos, mal alimentado, armas velhas. Então, eles não queriam lutar nessa guerra e a população morrendo na guerra. Então, as medidas que eles queriam mesmo não acontece. E aí ele traz aí liberdades individuais, redução da jornada de trabalho para 8 horas, o que já foi muito bom, né? Que já era 14, 16 horas, não tinha uma hora. Então reduz para 10, não era os 8, mas é 10, e tem uma liberdade de imprensa. Só que isso não vai enganar os bolcheviques. A Revolução de Outubro ou a Revolução Vermelha. Agora, a publicação das teses de abril, uma espécie de programa do partido, sintetizando em duas ideias: todo o poder aos sovietes e paz, terra e pão. Então aí já é um recado dado e claro de que os sovietes não iam aceitar aquele governo que foi posto lá com o príncipe Lvov e com o Kerensky para enganar a população. O que eles queriam? A retirada da Rússia da Primeira Guerra, e eles fazem isso. O Tratado de Brest-Litovsk organizou a Guarda Vermelha, Trotsky, tropas formadas por operários, soldados e marinheiros para combater o inimigo, os mencheviques, apoiados por europeus. Nesse momento aí, queridos, os bolcheviques eles tomaram o poder. Tomaram o poder com essa ideia de todo o poder pertence aos sovietes, pão, terra e paz. Trotsky, como eu já disse, ele era aquele homem de guerra, ele organiza uma guarda vermelha que depois se torna o Exército Vermelho glorioso, o Exército Vermelho Russo, com novas táticas de guerra, com um treinamento. Não houve muito tempo, mas ele tem aí os marinheiros, alguns homens de guerra que o auxilia e ele vai capacitar esse exército aí. Então vai combater basicamente os mencheviques, que era aquela maioria apoiada pelas grandes potências europeias que queriam a Rússia de volta, queria manter o controle e a exploração sobre o povo russo. Então, no dia 25 de outubro, os bolcheviques passaram a controlar Petrogrado, além de outras cidades, e Kerensky nesse momento fugiu da Rússia, e o Congresso dos Sovietes reunido elegeu um novo governo, integrado por bolcheviques, chefiado por Lenin. Então, nesse momento aí, em 1917, a Rússia ela vai em outubro, a partir de outubro, dia 25, a Rússia ela vai passar a ser chefiada por Lenin e os sovietes. Então, todo o poder aos sovietes nesse momento aí. Medidas tomadas pelo governo. Pedido de paz imediato, confisco das propriedades privadas e estatização da economia, certo? Aí nós vamos ter aí, com esse pedido de paz, retirou-se o exército da Primeira Guerra Mundial, trouxe o exército de volta. Isso aí foi uma medida muito popular. O povo se agradou muito, a Rússia teve que pagar uma multa, mas trouxe o seu exército de volta, não quis continuar essa guerra. A guerra ela vai terminar aí em 1919, a Primeira Guerra Mundial, e em 1917 o exército russo volta. A Guerra Civil, que foi de 1918 a 1920, né, forças políticas ligadas à monarquia russa buscaram uma contra-revolução, né,
tomar o poder novamente, mas não conseguem, com auxílio econômico da Inglaterra, França e Japão, certo? O Exército Vermelho saiu vitorioso dessa investida aí. E daí por diante, nós vamos ter as implantações do socialismo, comunismo de guerra de 1917 a 1921, com a estatização e o endurecimento das medidas lá, canalização dos recursos, tanto dos agrários quanto industriais, para o sustento dessa guerra aí, que foi uma guerra interna. Houve o confisco da produção agrícola, sobretudo de cereais, para alimentar o Exército Vermelho, e a população ela passou a ser assistida pelo Estado, certo? Teve aí a nova política econômica de 21 a 1928, foi a política econômica mista, liberdade do comércio interno, criação de empresas privadas, o Estado, o comércio externo, sistema bancário e indústrias de base. Aí foi a estruturação, vamos assim dizer, do Estado soviético. Então, nesse momento aí, nós vamos ter uma rápida industrialização de 21 a 28. E de 28 a 45 foi a planificação da economia. Nós tivemos os planos quinquenais. E o que é isso? A cada 5 anos tinha algumas metas, algumas medidas que eram estabelecidas na economia, né? A prioridade era para a produção industrial e agrícola do país. Em um prazo de 5 anos. Considerava-se crime contra o Estado o não cumprimento dessas metas. Então, a partir desse momento aí, a Rússia ela passa agora a se fechando no seu bloco unicamente socialista. Faz o contrário do que a China ela vai fazer em 1949, quando ela faz a sua revolução, né? Aí nós vamos ter o Mao Tse-tung. Mao Tse-tung lá na China, ele vai adotar um conjunto de medidas socialmente importantes. Estatizou as grandes empresas, retirou e distribuiu terras aos camponeses, implementou a industrialização com a ajuda da União Soviética, concedeu às mulheres os mesmos direitos dos homens. Mao Tse-tung sempre foi um admirador disso aí, sempre que contestou. Então, quando ele chega ao poder, ele dá direitos iguais aos homens e às mulheres. Mao Tse-tung, animado com o crescimento da economia, lançou o plano, um plano grande desenvolvido. No prazo de 15 anos, o governo criou as comunidades autossuficientes, que eram formadas por mais de 20 mil pessoas. Cada uma das comunidades deveria produzir tudo o que precisasse, tipo roupa, alimentos, central elétrica e etc. Então era uma cidade aí grande, né, para aquela época, e eles deveriam produzir tudo. E para isso o Estado dava a sua participação, né? O grande salto não foi bem como tinha planejado. A economia se desorganizou e o alimento ficou pouco. E milhões de pessoas morreram de fome e o desemprego cresceu. Aí, com Mao Tse-tung, ele chega nesse momento, mas ele já tenta criar uma situação diferente da União Soviética. A União Soviética ajuda eles na industrialização, mas eles tentam criar uma situação diferente. E depois nós vamos ver aí a Revolução Cultural Chinesa, comandada por Mao Tse-tung. Foi um período de transformação política e social que agitaram a China entre 1966 e 1976. A Revolução Cultural tinha 4 objetivos: corrigir o rumo das políticas do Partido Comunista Chinês, substituir seus sucessores por líderes mais afinados com o que pensava o partido, assegurar uma experiência revolucionária à juventude chinesa,
tornar menos elitista os sistemas educacionais, os sistemas educacional, cultural e de saúde. Então ele busca aí uma democratização dessa cultura e uma repartição mais justa, certo? E aí depois desse período aí, nós vamos ter Mao Tse Tung, ele morre, e em 1979 nós vamos ter aí a abertura da China. Nós vamos ter o Xiaoping, ele vai ser o novo líder, o novo chefe lá do partido, e vai ser o novo líder chinês, o Xiaoping, a partir de 79, e aí é nesse momento que a China ela vai se tornar um país de economia mista, certo? É um país socialista no governo e com economia de mercado. E aí a China vai provar um pouco dos dois. E eu acredito que foi uma receita que deu certo. É tanto que está aí até hoje a China como uma das principais potências econômicas do mundo. Né? Só precisa fazer algumas correções sociais lá no seu país, né? Com uma população tão grande. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.